paz do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada. Mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Bem-Aventurados. Me chamo Gutenberg e para a ministração da palavra de hoje, irei tomar como texto base aquilo que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Aguarda só mais uns instantes, meu querido, e logo mais estaremos ministrando uma palavra de Deus para a edificação da sua vida. O profeta João Batista enviou 2 dos seus discípulos a Jesus para lhe perguntar se ele era aquele que havia de vir ou se ainda teriam de esperar outro. Depois que esses discípulos constataram através dos milagres e do evangelho anunciado por Jesus que ele era aquele que eles esperavam, e sendo isso confirmado pelo próprio Senhor, eles retornaram para notificar isso a João. Então Jesus começa a dizer à multidão acerca de João Batista, testificando desse grande profeta do Senhor, escolhido por Deus e cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, cujo ministério não foi exercido nos grandes centros das cidades, nem em lugares luxuosos, não. O ministério de João Batista foi exercido no deserto. E como ele mesmo disse quando interrogado se ele era o Cristo ou algum dos profetas, João disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Tendo ele a missão de preparar o caminho do Senhor, sendo isso também revelado ao profeta Isaías. Então João aparece pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E uma das mensagens anunciada, clamada por João no deserto era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E assim, através do profeta, muitos dos filhos de Israel se convertiam ao Senhor, e por ele eram batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Assim João cumpria a sua missão. Porém, naquele momento em que Jesus testificava acerca dele, João se encontrava preso, onde posteriormente foi morto com requintes de crueldade, sendo ele degolado e sua cabeça colocada em um prato. Quando o Senhor Jesus começa a falar a respeito de João, entendemos através das palavras ditas pelo Senhor
que as pessoas não iam para o deserto para ver alguém com uma fé fácil de ser abalada, alguém com caráter duvidoso ou até mesmo alguém que viesse ceder qualquer tipo de ameaça, tentando mudar o seu posicionamento quanto ao pecado. João não era como uma cana abalada pelo vento. Era um profeta que teve a coragem e a firmeza de confrontar e denunciar o pecado, sem medo, independente de quem praticasse, mesmo que para isso lhe custasse a sua vida. Ele confrontava o rei Herodes e duramente o repreendia por adulterar com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. E João dizia na cara de Herodes que aquilo não lhe era lícito fazer, e por isso foi morto. As pessoas não saíam para o deserto para prestigiar alguém ostentando roupas finas e preciosas. Aliás, como você sabe, as vestes de João eram de pelos de camelo e era cingido com um cinto de couro em seus lombos. Então eles não foram atraídos para o deserto com promessa de ficarem ricos, não. As pessoas viam em João um autêntico profeta do Senhor, alguém que fazia diferença em sua geração, com um testemunho irrepreensível, que vivia aquilo que pregava, um servo de Deus com um caráter justo, firme e santo, que não se dobrava, que fez o seu melhor para fazer a vontade de Deus, que não se apresentava no deserto como estrela, como protagonista, não. Antes dizia que não era digno de desatar as correias das sandálias do Senhor. Não era ele o caminho, veio para preparar o caminho. Não era ele a luz, veio para testificar da luz para que todos crescem. O que saíste a ver? Disse Jesus. Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Jesus também disse que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Agora veja, mesmo não havendo profeta maior do que João Batista, nem todos o viam como profeta. Mesmo João sendo um grande servo do Senhor, ele não conseguiu agradar a todos. Ele não era uma unanimidade. João não era visto nas ruas da cidade, nem em praças, nem em banquetes. Jesus disse: veio João Batista, não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Ainda assim, João continuava no deserto. Não mudou o seu jeito, o seu estilo, nem os seus ensinamentos por causa daqueles que não se agradavam dele. Pois independente do que ele fizesse, aquelas pessoas nunca estariam satisfeitas. Elas foram comparadas a meninos imaturos, birrentos, que independente do que os outros viessem tocar ou cantar nas praças, não satisfaziam a elas, não se agradavam e nem participavam. Jesus, ele foi o oposto de João, e ainda assim não se agradavam. Jesus era visto nas ruas, nas praças, em banquetes, fazia obras extraordinárias, e nem todos o viam como o Messias, como um Cristo que havia de vir. Jesus disse: veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Não dá para agradar a todos, e a culpa não é sua. Tem pessoas que nunca estarão satisfeitas com nada. O maior dos profetas não agradou, foi chamado de endemoniado. Jesus, o Emanuel, Deus conosco, também não agradou a todos. Diziam: é comilão e beberrão. Não faça nada achando que será uma unanimidade. O mais importante é você ter a consciência de estar fazendo o seu melhor, com um caráter justo e verdadeiro, com uma fé
que não se deixa abalar por nada. Continue sendo firme e não mude o seu caráter cristão mesmo diante de ideologias querendo fazer você aceitar o inaceitável. O pecado sempre será abominável diante de Deus e independente de quem pratique, sempre será pecado. Não seja como uma cana abalada pelo vento. Mantenha-se firme e com uma fé inabalável, confiando sempre no Senhor e assim jamais negar o seu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.